Olá a todos e a todas. Meu nome é Virginia Wasserman e a convite, este carinhoso convite da professora Vivian, eu venho aqui falar um pouquinho para vocês, compartilhar o conhecimento sobre técnicas de entrevista, e o fazer da entrevista na abordagem sistêmica. Esse olhar que perpassa não só um sujeito, mas fenômenos que acontecem, então, num contexto familiar, e principalmente num contexto relacional, desse sujeito para com o seu meio, um fator de sociedade. Bom, vou apresentar para vocês o meu material. Esses slides também vão ser compartilhados, pela professora Vivian. Então, o meu convite de fala é para trazer esses aspectos, fundamentos da técnica de entrevista a partir do olhar da terapia familiar na abordagem sistêmica. Então, como eu me apresentei, meu nome é Virginia Graciela Wasserman, eu sou mestre em psicologia, especialista em terapia de casal e família, eu sou sócia, professora e membro da equipe de coordenação do Domus. Para quem não conhece, o Domus é um centro de formação de especialização de profissionais dentro da linha sistêmica nessa construção de recursos, ferramentas e conhecimentos e uma bagagem técnica desses profissionais para que consigam dar conta dos fenômenos específicos que ocorrem dentro das famílias. Tá? O Domus, ele, aproveitando que eu estou falando também para alunos, a gente também trabalha com estágios, estágios de clínica na abordagem sistêmica, e estes estágios, além de atendimentos, também tem o acompanhamento das sessões realizadas pelos alunos da especialização com os recursos de atendimento em espelho. Nesse momento, a gente está numa modalidade um pouco diferente, porque estamos sendo obrigados a fazer os atendimentos online, mas ainda estamos trabalhando com estagiários e lidando com essas demandas e estas circunstâncias, então, de uma forma muito particular, com muito cuidado, e com muito respeito ao paciente. Bom, eu também sou professora da graduação na FAMAC, e durante o meu percurso, que eu passei por N instituições de docência, eu também, no meu percurso, transitei pela PUC, então eu também dei aula na PUC, eu também fui supervisora do SAP, e trabalhei, então, com N demandas também relacionadas a essa área. Bom, então... Bom, a ideia dessa fala, dessa breve fala para vocês, é apresentar rapidamente a terapia familiar sistêmica, alguns conceitos. Depois a gente vai compreender um pouquinho e olhar mais de perto essa análise estrutural da família, que são apontamentos, são conceitos e, vamos dizer assim, indicadores que a gente analisa nessas entrevistas iniciais, dizem respeito às nossas técnicas de entrevista, aonde o nosso olhar, aonde a nossa atenção vai se direcionar para compreender os fenômenos que estão sendo apresentados, na nossa frente. Então, rapidamente a gente vai conversar um pouco sobre a questão das hierarquias, dos subsistemas, das fronteiras, do ciclo vital, da transgeracionalidade e do genograma, que é um recurso não só, obviamente, da sistêmica, é utilizado por áreas que vão muito além da psicologia, mas que na estruturação clínica a gente utiliza dentro das sessões para com os pacientes. Então, a gente vai adentrar na entrevista da família com algumas fases já reconhecidas, principalmente pelo Rios Gonzalez, que é um autor, então, com N recursos de livros e uma compreensão teórica bem importante para a sistêmica. E assim a gente vai compreender algumas etapas, a reunião, o contato, a estrutura, o contrato. Depois a gente vai olhar para aspectos da avaliação familiar. E dentro dessa avaliação, a sua estrutura, a sua autonomia
e o afeto presente nas relações que nos são apresentadas. Bom, gosto de começar com essa imagem, porque quando a gente fala de família, eu tenho certeza que vocês têm essa clareza, mas sempre é importante, né, eu trazer esses apontamentos, eu faço questão de retomar isso em cada fala minha, principalmente porque eu não consigo visualizar e trocar com vocês, então aqui, né, eu faço essa recapitulação, né, desse apontamento tão importante, que as famílias, elas têm uma estrutura e uma formação que vai muito além da família tradicional. Ela tem configurações, ela se apresenta com configurações muito próprias, e para quem se interessa em trabalhar com humanos, com famílias, né, com sujeitos, a gente precisa aprender a compreender, a respeitar, a olhar esses fenômenos de formas muito diferentes e muito variadas, né? Então aqui eu, na imagem, né, trago para vocês, então, adultos, crianças, e obviamente animais, né, aqui brincando, mas aqui eu trago uma família multiespécie, né, que os animais estão aqui presentes. Né? Sistêmica, ela também trabalha com metáforas, com referências das mais diversas, e não sei se vocês conseguem ouvir, mas os cachorros também estão querendo participar aqui da aula, né? Estão, né, numa sinfonia, e aqui, então, vou trazer, né, independente né, disso, a referência, então, de um cachorro, mas brincadeiras à parte, né, já tive circunstâncias em que me foi solicitado no atendimento, né, junto do atendimento de casal que eu estava acompanhando, uma demanda que sempre estava presente era também o cachorro, né, que a maneira como cada um dos integrantes, então, deste casal, como é que cada um se relacionava e como cada um lidava com o cachorro. Então, esse cachorro fazia parte, né, das sessões, do percurso, né, do diálogo nos atendimentos. E certa vez eles me perguntaram se eu poderia, né, levar o cachorro em atendimento na sessão. Tive que pedir autorização, né, no síndico do prédio. Agora, hoje em dia, né, isso não é mais um problema, porque os animais estão dentro, né, dessa esfera, a gente entra na casa das pessoas literalmente, né, mas os cachorros e os animais estão ali presentes. Mas, enfim, aqui, naquele momento, me solicitaram isso, então tive que pedir para o síndico, eles levaram o cachorro para o atendimento, e de alguma maneira isso também faz parte, né? Entra no assunto da aula de hoje, porque é importante que a gente possa olhar o fenômeno acontecendo, né? Então, a estrutura que eles me apresentavam era de uma rigidez muito grande de um membro, né, do rapaz, e ela apresentava uma afeição demasiada por aquele cachorro, né, uma super proteção, o que deixava, né, esse animal com muita ansiedade e comportamentos que também traziam uma problemática para com os vizinhos, né, enfim, mas a questão que a gente traz na sessão não é nem necessariamente a maneira como eles lidam com o cachorro, mas é a forma e o lugar que eles colocam, né, esse animal e a maneira como eles compreendem a partir disso, né? Como é que eles se veem, como é que eles se relacionam e qual é essa estrutura que eles estão formando a partir das relações. Então, eles se centravam nas discussões e direcionavam o seu olhar para, né, as problemáticas que o cachorro trazia, né, as demandas que o cachorro trazia, mas, na verdade, tinham milhares de outras demandas, e eu diria que o principal fator que fez com que eles buscassem atendimento se relacionava a uma diminuição e a uma falta, né, a um distanciamento desse casal no seu âmago conjugal, relacional. Então, esse afastamento de uma esfera mais afetiva e um autocentramento, né, nesse animal de ambas as partes. Então, trazer ele na sessão e, de alguma forma, compartilhar o movimento para com o cachorro
ficou muito mais, né, a intervenção muito mais visível nesse processo. Então, eu sei que eu já dei uma introdução, mas rapidamente o que é família? Então, a família a gente compreende como uma matriz do processo de humanização e de individuação. Então, é no seio da família que os indivíduos, então, se constituem como sujeitos singulares e separados, mas, ao mesmo tempo, pertencentes a um determinado grupo que também lhes dá um sentido. Trazendo uma referência, até para compreensão, eu me chamo Virgínia, então eu, enquanto sujeito, eu tenho meus desejos, minha história, né, minhas vontades, minhas obrigações, meus percursos, porém, eu faço parte de uma referência de uma família, né, de famílias que são, então, carregadas de história. Essa história também me faz parte. E eu também, então, preciso olhar para essas outras referências que são inscritas antes de mim. Então, eu pertenço a essa família maior, né? Então, enquanto Wasserman, eu pertenço a essa família maior, porém, eu tenho que me individualizar, né? Eu tenho que me reconhecer enquanto um sujeito inseparado. Porém, eu, enquanto um sujeito inseparado, eu não sou isolada. Eu pertenço a este grupo, essa história familiar que me antecede, né? Querendo ou não. É importante dizer isso, porque mesmo que a gente tenha rompido com a história, com a nossa família, sejam relações e vínculos muito tóxicos, né? Que nos façam muito mal, que a gente rompe e deixe para o passado, não fica no passado. Nos acompanha, nos persegue, né, e acaba repercutindo e muitas vezes a gente acaba reproduzindo. Então, com fenômenos que a gente até chama, né, de transmissão transgeracional e outras formas que a gente então compreende que o passado nos alcança. Então, é fundamental que a gente se compreenda enquanto sujeito, mas que a gente nunca deixe de olhar o que a gente carrega de uma forma consciente ou não, né? O que a gente herda desses outros né, indivíduos que nos antecederam. Para um pensamento sistêmico, a gente trabalha com essas referências teóricas basais, né, então, que a gente compreende o processo de mudança para além de um só sujeito. Então, ocorre a mudança de olhar apenas de um indivíduo para passar a considerar a família como um sistema. Então, na graduação da psicologia, a gente acaba sendo treinado para olhar o sujeito, com os fenômenos que a ele lhe dizem respeito, né? Sintomatologias, características e várias outras particularidades. Mas a sistêmica, a gente, então, tem que mudar um paradigma, a gente parte de uma outra referência, que não é o olhar para o indivíduo, a gente amplia esse olhar e olha o todo, essa referência maior de aspectos que a gente herda, carrega, o momento histórico, as trocas que esse sujeito acaba, que estes indivíduos acabam tendo, e, obviamente, as influências que cada um carrega. Então, a gente né, a gente vai de uma forma mais ampliada até a compreensão daquele sujeito, até o olhar de um indivíduo, sempre em interação, sempre em relação. Então, a gente muda o foco do indivíduo por os padrões de seus relacionamentos. Aqui, de uma forma bem grosseira, né? Mas a gente sai de uma análise de um só sujeito para ver a compreensão dos movimentos e das relações que esse sujeito está inserido. Então, é mais do que um indivíduo. É esse indivíduo e as suas relações, e as suas interações. É importante a gente compreender que o interesse do terapeuta, o olhar do terapeuta, vai ser com o uso da comunicação, a comunicação enquanto não só o que é falado, né, textualmente dito, a mensagem que é transmitida, mas também a referência não verbal que é trazida, né? Quando eu digo mensagem transmitida, eu digo tudo que é captado, tudo que é enviado. Porque às vezes, né, a grande maioria dos problemas relacionais estão exatamente na comunicação, nas falhas da comunicação.
O que eu imagino que eu estou comunicando não necessariamente é o que eu realmente comunico. Eu posso verbalizar, né, textualmente uma determinada mensagem, mas a maneira que eu coloco, né, o tom de voz, a expressão do corpo, o tempo que a mensagem é trazida, né, o que aconteceu para aquela mensagem ser dita, ela também tem uma forte influência na forma como vai ser recebida. Então, a forma da comunicação e a maneira como essas instâncias são transmitidas também tem um ponto fundamental na sistêmica. Então, a gente analisa tanto a comunicação quanto os fatores de comportamento. Então, a função de um sujeito está ligada com a função exercida por outro sujeito, a fim de preservar esse equilíbrio familiar, que pode ser tanto funcional quanto disfuncional. Entendam que o equilíbrio, na sistêmica a gente usa a palavra homeostase, é manter a mesmice, né? Manter uma certa referência, manter um equilíbrio, que pode ser um equilíbrio não saudável, né? Fomentando, mantendo uma relação que pode ser tóxica, uma relação doente, né? Então, são famílias que muitas vezes passam décadas com um determinado tipo de movimento, um determinado tipo de forma de se relacionar. Então, eles mantêm uma homeostase, claro, adoecida, tóxica, não saudável, mas é uma homeostase, é um equilíbrio. Então, quando tu tenta mexer naquilo, quando tu tenta modificar esse equilíbrio, quando tu tenta desorganizar ou trazer um agente, né, diferente para aquela forma de relacionamento, normalmente os indivíduos eles tendem a voltar, né, ao estado anterior, a maneira como eles comumente se relacionavam. Então, eles têm uma certa resistência, nós naturalmente temos uma certa resistência à mudança. Então, essa resistência na sistêmica a gente chama de homeostase. Então, mais alguns conceitos relacionados ao pensamento sistêmico. Então, não há absolutos ou certezas. Então, a realidade e a verdade são circulares. Então, não é o que um fala ou a percepção de um, né, que vai ser trazida como a realidade. Não existe a realidade. A gente está falando, então, de 3, 4, 5, 6 pessoas que passam por uma determinada situação, cada um deles tem um ponto de vista totalmente diferente. Nosso papel não é, de jeito nenhum, por mais que eles tentem, nosso papel não é ser juiz, nosso papel não é dizer quem está certo e quem está errado, nosso papel é compreender e fazer com que cada um consiga falar o seu ponto de vista, consiga ser ouvido, né, consiga se colocar, para que então essas experiências possam circular, né? Todo mundo possa se ouvir, todo mundo possa falar. Então, não há rótulos e o verbo ser é substituído pelo estar e mostrar. Isso é muito importante porque a sistêmica, tanto é que ela não lida, né? Ela tem autores que são, inclusive dentro da sistêmica, muito contrários ao uso de diagnósticos específicos, diagnósticos do DSM, do CID, porque eles afirmam que isso identifica o sujeito enquanto um padrão e prende ele naquela referência. Então, né, a partir dos olhos das outras pessoas, ele acaba sendo aquele diagnóstico e ele, enquanto sujeito, não consegue, então, sair daquela referência que está tão impregnada. Né? Então, a gente denomina, né, paciente identificado, que é o que normalmente vem para o atendimento com uma demanda específica. Enfim, e a gente, então, tende a não utilizar com tanta ênfase. Dentro da sistêmica, a gente também tem, obviamente, outros autores que vão trabalhar com os diagnósticos de formas muito variadas. Então, o que né, a gente faz? A gente recebe esse diagnóstico, é óbvio que a gente tem a clareza e o conhecimento do que aquilo significa, até para que a gente possa acompanhar se está indo no psiquiatra, não, se está tomando medicação, se tem as questões de internação, se tem alguma particularidade daquele diagnóstico, porém, aquilo não é o principal e não é o nosso ponto de vista, né, a nossa principal referência de intervenção e de atuação. É uma informação que a gente vai ter
como referência secundária. A gente vai ter guardado isso, mas não é algo que vai ser arduamente trabalhado na sessão, por mais que a família queira, né? Porque são famílias com, muitas vezes, múltiplos diagnósticos e múltiplas circunstâncias delicadas. Bom, então, o que mais interessa para a gente são os vínculos e não a pessoa compreendida isoladamente, né? Até porque essa pessoa compreendida isoladamente, ela não vai ser vista como um todo, né? A gente analisa e a gente compreende muitas informações, então são trazidas a partir das relações. Então, dito isto, né, uma frase que vem, então, num percurso da Gestalt também, porque a sistêmica, ela nasce de inúmeras fontes, não só da psicologia, então a gente vem de múltiplos campos de interação de conhecimento, então da física, da biologia, da medicina, da psicologia, então profissionais enfim, da assistência social. São múltiplas áreas do conhecimento que dialogaram no início, nessa construção da abordagem sistêmica, né? Então, a partir disso, né, a referência de que a família é um todo maior do que a soma de suas partes. Então, aqui, a imagem só de referência para vocês, não são 3 indivíduos. Não, a gente não vê apenas 3 indivíduos, a gente vê esses indivíduos, óbvio, suas características, mas eles em relação. E para nós, essa relação e a maneira como esses indivíduos se configuram, né, a maneira como estes sujeitos se relacionam, é a coisa mais importante. Então, as propriedades essenciais de um sistema são propriedades do todo, que nenhuma das partes isoladas tem. Elas surgem das interações e relações entre essas partes. Então, na terapia familiar sistêmica, como é que a gente analisa, né, a demanda e como é que a gente trabalha em relação a isso? Com demandas individuais, demandas de casal e demandas familiares. A frequência ela pode ser semanal, dependendo se o paciente é individual ou se tem uma problemática mais agravada, enfim, ou se é o início de atendimento, quinzenal ou mensal. Então, a gente tem a forma de atendimento tradicional, que é de consultório, né, um terapeuta para com a família, o casal ou o paciente individual que vai estar sendo atendido. E a gente tem um modelo de equipe, que a gente também chama de modelo de Milão, que é o que é trabalhado, né, nesses centros de especialização, como no caso o Domus, que eu né, faço parte e havia comentado com vocês. Falando, né, falando sobre isso, conversando sobre isso, tenho que dizer que Porto Alegre está bem servido de centros de referência de especialização na área da sistêmica e numa referência de Brasil, sempre que tem esses congressos brasileiros de terapia de família, na abordagem sistêmica, sempre as salas que têm essas escolas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul são muito bem vistas, porque tem uma qualidade enorme e é importante dizer aqui que a gente então tem esse polo, né, nossa cidade, concentra muitos centros importantes com referência no Brasil inteiro, né? Então, então a equipe de Milão, voltando, ela é estruturada com algumas etapas. Então, o que a gente faz? Uma pré-sessão, né? Porque é o terapeuta, o coterapeuta, são 2 terapeutas nesses centros de especialização que atendem com espelho, quando a gente está presencial, e a equipe que acompanha do outro lado. Então, a gente faz uma pré-sessão, conversa sobre a equipe que vai ser atendida, com as questões, aspectos anteriores, né, que foram vistos na sessão passada. A gente tem a sessão propriamente dita, né, com os 2 terapeutas, junto com aquela família e a equipe do outro lado do espelho. A gente tem a interseção, que a gente, né, vamos dizer assim, fecha, né, as cortinas, a equipe, os coterapeutas vão até a equipe, a gente dialoga sobre o que aconteceu no atendimento, rapidamente, né,
traz alguns pontos mais importantes da sessão. Esses 2 terapeutas voltam para a sala de atendimento e transmitem o que foi dialogado junto com a equipe. E temos, então, a devolução do paciente a respeito da sessão, que os coterapeutas vão, então, transmitir. E depois que a família vai embora, a gente tem o pós-sessão, que é essa discussão aí mais longa, mais detalhada, com mais minúcias do que acontece, né, junto com a equipe de atendimento. Bom, para quem não conhece, aqui é mais ou menos a forma como a gente se estrutura. Então, a família que vai sentar de frente para a equipe. Aqui é um sofá de 3 lugares, é só uma imagem de referência, tá, para vocês. Mas o ideal é que a gente tenha cadeiras ou poltronas em separado, porque aí, inclusive, a gente identifica e visualiza aonde cada membro da família está sentado. Tá? Isso também faz parte de formas de compreensão e técnicas que a gente utiliza na sistêmica, qual é a disposição da família, como eles se sentaram, então isso também a gente utiliza. Se a família quiser conhecer a equipe, podem conhecer, né? Enfim. E aí, então, acontece essas supervisões que a gente chama no momento, né? A supervisão que acompanha junto o atendimento. Obviamente temos toda uma questão ética e de cuidados, né? Se alguém da equipe, quando a gente ainda está conversando sobre o caso, trazendo o caso sem conhecer a família, se alguém da equipe conhece, né, os sobrenomes, os nomes, não pode acompanhar, né, não pode assistir, enfim. E a família, quando é ofertado esse espaço do espelho, eles, obviamente, têm toda a ciência, né, todo o conhecimento do que acontece. Inclusive, entendam que é uma ferramenta muito importante, muito impactante, não é? A gente não coloca qualquer caso em espelho, porque são 7, 8, 12, 15 profissionais que estão pensando juntos sobre o caso. Então, a gente utiliza como uma estratégia para casos mais complexos, né? E eu entendo que é um recurso fantástico. Onde é que tu vai ter 8 psicólogos trabalhando, 8 profissionais, né? Psicólogos, pode ser psiquiatras ou assistentes sociais trabalhando e pensando junto num problema de uma família ao mesmo tempo. Então, é um recurso bem poderoso. Os resultados são excelentes aqui também. Bom, então, o que a gente analisa? Deixa eu só ver a questão do tempo. Acho que tá, vou um pouquinho mais direcionada agora, tá? O que a gente analisa em relação aos próprios aspectos da entrevista? Então, a gente analisa distribuição de poder entre os indivíduos, né, a hierarquia. Ela é necessária quando a gente fala de aspectos geracionais, mas quando a gente fala de um mesmo subsistema, por exemplo, subsistema conjugal, parental, não pode haver desequilíbrios, né? Ou se há desequilíbrios, que não sejam muito agressivos, muito intensos. Ou até entre os irmãos, né? Essa referência de poder dentro de um mesmo subsistema, a gente fica muito atento porque traz também problemáticas e sintomatologias. As coalizões parentais e filiais, né? Um pai, um genitor, um pai ou uma mãe, não importa o gênero do genitor, vinculado ou associado a um filho, né? Isso também acontece um desequilíbrio nessa estrutura da família, também causa muitas sintomatologias. A intimidade, a proximidade. Entendam que uma proximidade demasiada não é saudável, mas um distanciamento e um desligamento também não. Então, esses níveis de intimidade a gente também está muito atento nessa referência de entrevistas. A percepção de um funcionamento ideal e do real, se acompanha, né, se está muito diferente o que eu imagino e o que acontece naquela estrutura. Capacidade de negociar e resolver problemas, né, porque quando a gente fala de uma família, né, entendam, não existe famílias que não briguem, né? Quando a gente fala de famílias saudáveis, não é famílias que não brigam, são famílias que se desentendem, mas que conseguem negociar e resolver seus problemas.
Quando me aparecem circunstâncias de famílias ou de casal que nunca brigaram, não, a gente nunca se desentende, nunca, nada, sempre a gente se acerta, né? Eu brinco que ligam as minhas sirenes, porque quando não existe desentendimento é porque alguém não consegue se pronunciar, alguém está silenciado naquela relação. Então, isso me chama a atenção. Então, os desentendimentos são necessários, pontos de vista diferentes, né, percepções diferentes, isso enriquece a relação, isso não é um problema. A questão é como é que essas diferenças vão ser manejadas e vão ser resolvidas, né? Outro aspecto que a gente está atento é na clareza da comunicação, se o que eu penso, se o que eu quero transmitir é realmente o que eu estou transmitindo, realmente é o que eu estou comunicando. Às vezes é um tipo de comunicação que vem com uma emoção nociva e negativa. Então isso a gente também está muito atento, até para que o sujeito consiga ter clareza, né, de tudo o que ele está transmitindo, verbal e não verbal. Se os indivíduos aceitam opiniões diferentes, né, se eles se responsabilizam por seus papéis e pelos atos que, né, dizem parte nestes papéis, o afeto predominante dessas relações, se existe uma circulação e uma fluidez em relação aos conflitos, porque quando há de uma maneira mais rígida, né, se esses conflitos estão mais presentes numa determinada relação e apenas nessa relação, e sempre nesses mesmos indivíduos, isso é mais problemático do que se, vamos dizer assim, os conflitos circularem, né, se uma vez, ora eu brigo com um, ora eu me desentendo com outro, né, isso, essa fluidez, esse movimento é mais saudável do que ter sempre os mesmos partícipes, né, dessa conflitiva, dessa relação conflitiva. Outro aspecto que a gente analisa é o ciclo de vida familiar, que eu acredito que vocês acabam tendo, né, nas disciplinas. Então, o ciclo de vida familiar trazido pela Carter e McGoldrick. O nascimento, né, é esse adulto jovem que sai de casa, esse novo casal que se forma, o nascimento do primeiro filho, esse filho adolescente, esse filho adulto jovem, esse filho, né, que sai de casa, esse casal que se vê então mais velho, na meia-idade, esse casal que se vê na velhice. Então, são várias etapas e os movimentos que acontecem, né, as crises que acontecem em cada etapa evolutiva. O genograma, que é então a ferramenta que a gente analisa esses fenômenos, e a transgeracionalidade, para que a gente compreenda os fenômenos que se perpetuam em pelo menos 3 gerações. Então, aqui, uma referência só de genograma. Esse é um caso de uma família com uso de substâncias, né? Então, no genograma original, a gente tem várias cores, né? Não é cinza, assim, só para não chamar tanta atenção e não mudar o foco, mas aí cada cor seria um tipo de substâncias, um tipo de substância utilizada, ou várias substâncias, né, no caso. E aqui a gente analisa o quanto isso está presente nas configurações familiares, né? Nessa reprodução de comportamento. Então aqui, como eu disse antes, a gente analisa pelo menos 3 gerações e vários fatores a gente pode observar nessa referência de genograma. Bom, nessa primeira entrevista eu falei alguns tópicos que a gente analisa de fenômenos que acontecem na nossa frente, né? E o que a gente usa como parâmetros de famílias saudáveis e famílias que não são saudáveis, que são as famílias disfuncionais. Então, nas famílias saudáveis, tem regras, padrões que servem de guias de crescimento, tanto grupal quanto individual. As famílias percorrem o ciclo vital, mas elas estão livres para mudar, se adaptar, crescer, sem medo e sem apreensões. Então, não é rígido, é fluido. Então, são circunstâncias em que existem um movimento, tá? Não é totalmente solto, mas também não é rígido. É um movimento que abre espaço também
para esses indivíduos se adaptarem e se identificarem enquanto livres para tomar caminhos diferentes, né? E, obviamente, as fases do ciclo vital são só referências, porque existem inúmeros outros caminhos que os sujeitos podem tomar no percurso, né, da sua existência. Podem decidir não constituir família, podem decidir constituir sozinhos, sem um parceiro, né, podem ter uma quebra na relação e uma nova relação posterior. Então, existem N formas da família se formar. Então, essa família vista então como disfuncional. A disfuncionalidade, ela vai estar relacionada à incapacidade da família para lidar com suas dificuldades. E circunstâncias, né, de uma resolução inadequada ou até da não resolução dos seus conflitos. O maior objetivo dessas famílias disfuncionais é, de alguma maneira, por incrível que pareça, é manter a doença, né? Manter a manutenção da homeostase, que é a manutenção da forma como esses sujeitos conhecem de se relacionar. Então, segundo Rios Gonzalez, agora entrando um pouquinho mais na entrevista em si, de uma forma mais estrutural, vamos dizer assim, as sessões com as famílias no início, elas se subdividem, né, nestes 4 principais momentos: reunião social, estabelecimento do contato, a exploração da estrutura e o contrato propriamente dito. Na reunião social é aquele movimento de apresentações, né? Então o terapeuta se apresenta e auxilia para que os membros da família também se apresentem. Por mais que exista uma pessoa que tome mais a iniciativa, foi ela que procurou, foi ela que identificou que a família está adoecida, e ela que conseguiu levar todo mundo para o atendimento, é fundamental que a gente tenha um equilíbrio na fala de todos os membros, porque todos são nossos pacientes. Não é um, não são 2, são todos, não importa a idade. Então, para os terapeutas que estão iniciando, a referência que eu dou sempre é a questão do tempo, né? Os profissionais que estão fazendo a especialização, os meus alunos, eu sempre digo assim, olha, a referência é o tempo. Se tu dá 5 minutos, 10 minutos para uma pessoa falar, estudar, né? Se ele utiliza, tenta dar o mesmo tempo para as outras pessoas também falarem. Então, esse é uma referência que a gente utiliza para ter um certo equilíbrio no espaço que se dá para cada um. Então, prestar atenção em como se posicionam nas salas, né, em que ordem falam, quem cede a palavra para quem, como reagem as crianças, se eles olham para cima, se eles põem a mão na cintura, se uma pessoa começa a falar, eles começam a bater mais forte no brinquedo. Tudo isso é comunicação, né? Elas comunicam que concordam ou que não concordam, e às vezes, né, quem já atendeu criança sabe, às vezes elas falam mesmo. Né? A criança em sessão é fantástico, eu adoro ter as crianças junto nos atendimentos. Bom, os primeiros minutos são usados para conversas triviais, até para baixar o nível, né, de ansiedade daqueles indivíduos. O segundo movimento, né, é o estabelecimento do contato. Então, para um vínculo não basta apenas a gente ser compreensivo, a gente tem que fazer alianças alternadas, ou seja, olhar, foco em uma pessoa, depois na outra, todos têm que sentir que estão participando e que são importantes para aquele movimento. Olhar e escutar cada um. Essa tarefa, então, envolve um delicado equilíbrio entre tensão e apoio, questionamento e aceitação. Então, é um movimento que a gente precisa fazer para todos. E como eu já havia mencionado, né, a comunicação é um pilar da abordagem sistêmica e é menos significativo o que as pessoas dizem do que como elas dizem. Tom de voz, o jeito que elas olham, a maneira que elas se comportam, né? Então, sempre muito atentos a uma linguagem não verbal também. Nesse processo, né, neste momento, a gente acaba formulando muitas hipóteses, então não se perder em um oceano de informações que aqueles indivíduos vão trazer. A gente tem que manter um foco enquanto terapeutas e liderar o processo.
O terceiro ponto é explorar a estrutura da família. Então, nesse momento, o terapeuta começa a organizar a família em subsistemas, né, e investigar mais livremente, apoiado em sua avaliação da família. Assim, ele pode analisar só o casal, como é que eles se relacionam, os afetos, o diálogo, só os filhos, a mãe, filhos, o pai, uns genitores, né, que pode ser, né, qualquer que seja, né, o gênero do indivíduo. Então, os genitores e os filhos, o outro genitor e os filhos, a maneira como eles interagem, se tiver outra geração, como os avós, ou outra pessoa que eles consideram como partícipes, né, como membros da família, como uma tia, enfim, a configuração de famílias que aqueles indivíduos trazem. Então, é importante que a gente consiga mapear e avaliar esses indivíduos. Dessa maneira, fazer o mapeamento da família, a gente solicita diálogos entre eles para ver como é que eles funcionam, como é que eles se relacionam, e além deles contarem, porque eles podem te dizer, porque uma vez a gente brigou assim, assim, assado. Peraí, né? Eu entendo que tu tá me trazendo isso, mas vamos tentar fazer aqui, a gente usa muitas técnicas na sistêmica, muitas metáforas, muitas técnicas. Vamos fazer aqui, né? Me mostrem como é que foi essa briga, né? Atuem, né? Se levantem e me mostrem como é que seria essa briga que vocês tiveram há 3 dias atrás. E eles, né, um pouco sem jeito, mas eles vão me mostrando, e com isso eles vão revisitando né, aquele momento temporal em que se desentenderam. Às vezes, até enquanto técnicas, eu troco os papéis, né? Então, um membro, né, o filho faz o papel da mãe, a mãe faz o papel do pai, o pai faz o papel... Eu troco os papéis para que eles mesmos se coloquem no lugar do outro, né, nessa técnica que a gente utiliza. Mas, enfim, identificar áreas de desacordo, observar como esse desacordo é manejado, colher informações, né, enfim, desses momentos. Outra referência é como a família comunica o problema, quem fala do problema, né, quem pode falar, quem fica em silêncio, se algum membro da família é identificado como sendo problema, como isso é trazido e como isso é dito, quem faz o relato é interrompido por outros membros, se pede a participação dos outros ou é ouvido por absoluto, né, e medroso silêncio, porque aí já mostra também aquele outro item que eu trouxe para vocês, né, as hierarquias, então já mostra uma desregulação, né, um desequilíbrio forte nessa referência de hierarquias e de poder, que aí a gente tem que intervir. E o contrato, né, terapêutico, que aqui a gente diagnostica sistemicamente a família para elaborar uma hipótese, né, dinâmica relacional. O diagnóstico, de novo, não é CID-DSM, é um diagnóstico de hierarquias, de diálogo, de, né, a comunicação, a formação entre sujeitos, as fronteiras. E aqui a gente analisa, né, os subsistemas, como é que eles interagem, enfim, compreender a situação de motivação para a consulta e para o atendimento, motivar e estimular os membros para o processo terapêutico, estabelecer o contrato, literalmente terapêutico, e preparar, né, se tiver a equipe acompanhando, liderar também e acompanhar esse processo em relação à equipe e preparar a terapia e o percurso terapêutico que vai acontecer posteriormente. Então aqui, deixa eu ver que horas são, ainda tem uns minutinhos, alguns itens na avaliação da família, eu já retomei, mas aqui com mais detalhes, assim. Então, primeiro a gente analisa a estrutura da família, evidências de distribuição de poder, se estão mais direcionados para um fator igualitário ou se demonstram uma relação mais caótica, a coalizão, né, se tem uma vinculação demasiada entre 2 membros, ou se ela circula, se todo mundo, né, ora eu me vinculo com um, ora eu me vinculo com outro, ok? A intimidade, se esses indivíduos de tão íntimos, eles ficam indistintos, né? Eu não sei onde começa um e termina o outro, ou se não existe intimidade, né? Como se fossem estranhos morando juntos. Congruência da mitologia da família, então como a família define seus próprios funcionamentos, a realidade observável, né? Se ela é congruente ou incongruente,
e a capacidade de resolver problemas, se é eficiente ou ineficiente. Em relação à autonomia, clareza e comunicação individual de pensamentos e sentimentos, se eles conseguem falar de uma forma clara e aberta, ou se é cheia de segredos, fechada, né? Cheia de problemas nesse processo, muitos silêncios, muitos segredos, enfim. Grau de responsabilidade assumida pelos membros sobre suas ações passadas, presentes e futuras, se existe, né, ou não. Se existe invasão da individualidade do outro, um fala pelo outro, sabe? Lê a mente do outro, diz pelo outro. E é importante a gente entender e escutar isso, porque cada um tem o seu espaço de fala, né? E quando um está falando, né, um dos genitores, costuma muito acontecer, um dos genitores fala pelos filhos, ou fala por um pelo outro, né? A gente interrompe e até faz uma intervenção de que naquele espaço cada um é especialista de si mesmo. Então a fala só pode ser trazida em relação a si, o que um pensa, o que um sente, e o que é do outro tem que deixar o outro falar, né? Porque senão a gente alimenta uma verdade construída que não necessariamente tem uma base na realidade. Então, nono item, reciprocidade, abertura e permeabilidade dos membros às comunicações do outro, se é de uma forma receptiva ou não, se não ouvem o que o indivíduo fala. O afeto na família, é um outro item que a gente avalia. Se o grau de expressividade de vários tipos de sentimentos acontece, né? Se é rico ou se é pobre, né? Se isso repercute nos outros membros. O tipo de afeto predominante, se é afetuoso, se é, né, de uma forma, né, humorada, otimista, ou se é cínico, desesperançoso, pessimista. E aqui, né, vírgula, 3 pontinhos, porque não se resume, né, apenas a estes itens. Grau de conflito que parece impossível de resolver, se existem ou não, são severos, graves, né? Isso também nos sinaliza famílias mais caóticas, mais problemáticas, porque quanto mais conflitos sem resolução, mais amarrados e presos aqueles indivíduos estão e mais congelados no problema, né? Então ali a gente precisa ter uma atenção muito maior. Empatia, que é o grau de sensibilidade e compreensão dos membros em relação aos sentimentos dos outros, se é consistente ou inapropriados em relação aos sentimentos. E esses itens que eu trouxe para vocês, em relação à avaliação, estão presentes também, né, são dos autores, mas estão alinhados numa escala, que a gente chama escala de avaliação familiar. Então, até aqui está o nome, para quem tiver interesse. Enfim. E aqui, já me encaminhando ao final, pelo tempo eu acho que fechou também. Então, o que importa é o espaço que há entre o eu e tu. O que importa é o relacionamento. A árvore não é um amontoado de folhas, o carro não é uma coleção de peças, a família não é um bando de pessoas, mas elementos que estão relacionados de uma forma e só funcionam desta forma, né? E, aliás, não é só funciona, né? E o sentido se dá apenas nessa forma. Então, um dos autores traz aqui e eu compartilho com vocês. Aqui são algumas das referências que eu utilizei, então, para quem tiver interesse. E eu agradeço, né, essa fala à distância, né? Pena não poder estar aí trocando com vocês e conversando sobre abordagem sistêmica, mas eu me coloco totalmente à disposição, eu e o Domus, para quem quiser, né? Agora não, porque estamos neste momento de pandemia, mas quando a gente abrir de novo as portas de uma forma presencial, espero que breve, receber vocês ou visitas, que a gente então tem várias atividades, mas se quiserem, como estudantes de psicologia, acompanhar, né, alguma discussão da especialização, acompanhar algum espelho, né, conversem comigo, falem com os professores, a gente então faz essas, vamos dizer assim, a gente está de portas abertas. Então, meu telefone, meu e-mail para quem tiver interesse. E aqui eu fico então
à disposição de vocês, tá bom? Beijo grande, Vivian, muito obrigada pelo convite, como sempre, tá? Boa noite, boa semana para vocês. Tchau, tchau, pessoal.